É contigo aí. Explica agora, cada um de vocês, o que defende, o que entende por arrebatamento e a igreja nessa tribulação, né? Ok, eu sou da visão mesotribulacional, né? Ou mid, né? Que significa meio, ou entre, ou no meio, né? E eu estava até conversando com o pastor César aqui, a princípio, que acho que o título em si não está tão perfeito. Porque se fala que Jesus volta no meio, mas é da semana, e não da tribulação em si. A semana, o que significa, né? O livro de Apocalipse, ele deixa claro que os eventos escatológicos, eles vão se passar por um período de 7 anos. Né? Então, neste período de 7 anos, existe a visão pré-tribulacional, que diz que Jesus volta antes desse período se iniciar. Né? Existe essa visão que é no meio da semana que ele volta, e a pós-tribulacional, depois do período de 7 anos. Então, não fica perfeito o título mesotribulacional, porque, pelo menos o que eu afirmo, é que Jesus Cristo ele volta no meio da semana em si, mas no meio da semana tem uma troca de eventos. A primeiros 3 anos e meio é, de fato, a grande tribulação, e o segundo período é chamado o grande dia da ira de Deus. Nesta ira, Jesus já está presente na terra, né, tendo a oportunidade, quero ler os textos que mostram isso. Ele está presente na terra, já arrebatou a igreja, porém não é um arrebatamento para o céu. O pastor Jamierson, inclusive, citou, a oração do Pai Nosso, quando outros textos também têm, que nós aguardamos a vinda do reino. Então, o reino virá. Quando Cristo vier, o reino virá. O ladrão da cruz, né, costuma até brincar e falar assim que ele não era pré-tribulacional, não, né? Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Essa era a expectativa dele. Quando o Senhor vier trazendo o reino, lembra de mim, né? Então, Jesus Cristo, no meio da semana, ele arrebata a igreja para o reino que vai ser estabelecido, então, em Jerusalém, que vai passar por um processo de glorificação. E aí, esse segundo período de 3 anos e meio, ele inicia uma ira contra as nações da terra. Então, essa é a posição que eu vou defender aqui. Quem quer começar, então? Porque nós temos aqui pré, mid e pós, né? Como que é melhor a gente começar? Pré? Ao contrário? Não, não pré, Pó, mid e pós. isso aí, tá certo, tá certo. Verdade. Como que a gente começa? Pré primeiro ou não necessariamente? Pode ser. Vamos lá, então? Veja bem, eu mostrei aqui o plano de Deus na história, né? Como que Deus está administrando a história, e biblicamente se vê essa linha do tempo. Então, assim, uma das primeiras razões que me leva a entender o arrebatamento da igreja acontecendo antes da grande tribulação, porque, assim, quando a gente fala dos eventos futuros, são vários eventos, são acontecimentos diferentes. E um dos acontecimentos é esse chamado período da grande tribulação, que, de acordo com a considerada a maior profecia bíblica, que é a profecia de Daniel, capítulo 9, chamada as 70 semanas de Daniel. Então, naquela profecia, Deus revelou para Daniel que 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, estão determinadas sobre a nação de Israel. A profecia é bem clara, dizendo que essas semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o povo de Daniel, são os judeus. E sobre a tua cidade, qual é a cidade? A cidade de Jerusalém. Então há uma contagem profética sobre a nação de Israel, e na profecia, no capítulo 9, a gente entende ali que 69 semanas já se cumpriram. Depois a gente vai abrindo um pouquinho mais sobre o que são essas 62, depois mais 7 semanas, e depois a última semana que ficou em aberto. Essa última semana é a chamada grande tribulação. Jesus, em Mateus 24, ele vai falar justamente disso. Ele vai falar desse período de grande tribulação. E aí depois, Apocalipse, capítulo 5 em diante, vai narrar os acontecimentos em detalhes da grande tribulação. Então, assim, a vinda de Jesus é uma esperança. Mas a pergunta é, eu vou passar ou não vou por esse período de perrengue que o mundo vai enfrentar? E Jesus disse que esse período de tribulação seria tão intenso e tão exclusivo, tão particular, que nunca houve, Vilela, e nunca mais haverá. Se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, né, há 7 anos, ninguém se salvaria. Porque vai ser um momento que a Bíblia descreve
como por exemplo Apocalipse capítulo 6, verso 16, Apocalipse capítulo 7, verso 14, como um momento do derramamento da ira de Deus. Tá? Então tudo isso que a gente vê hoje é como que o ímpio zomba de Deus, escarnece do evangelho, persegue a igreja. Isso haverá um julgamento, não só um julgamento eterno, que é a condenação do ímpio no inferno, né, na condenação eterna, mas um castigo para esse mundo presente. Tá? Mas sabe, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, você novamente vê essa história linear acontecendo. Então, por exemplo, eu peguei aqui a Bíblia e fiz aqui uma enquete, né, uma dinâmica sobre o plano de Deus na história. Legal. Só que se eu for no livro do Apocalipse, isso se repete. Isso é bem interessante, né? Isso se repete no livro do Apocalipse. Porque veja bem, ó, o capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse é uma narrativa profética sobre o período da igreja, a história da igreja. No capítulo de número 4, João é arrebatado. Então o capítulo 4 é um modelo do arrebatamento da igreja pré-tribulacional. A partir do capítulo 5 ao capítulo de número 18 do Apocalipse, é uma descrição da grande tribulação e, curiosamente, nesse período, do capítulo 5 ao capítulo 19, já não aparece mais a igreja. A igreja não é mencionada, e nem diretamente, nos capítulos 5 ao capítulo 18 de Apocalipse. Aí no capítulo 19, a igreja aparece voltando com Cristo. Ou seja, mostra que Cristo está voltando no final da grande tribulação. O capítulo 20 fala do reino milenar de Cristo, os 1000 anos literais. Interessante que nós estamos aqui com posição diferente sobre o momento do arrebatamento, se antes, se no meio ou se depois, mas todos nós aqui somos pré-milenistas. Tá? Que significa o quê? Que o retorno de Cristo se dará antes do milênio. E outra informação, que esse milênio é de fato um reino literal de 1000 anos que se estabelecerá na Terra, que é a consolidação do trono de Davi, através do filho de Davi, que vai reinar, que ele nunca reinou. E há promessas na aliança davídica que precisam se cumprir no milênio. E aí depois do capítulo 20 é o desfecho da história que eu mencionei no começo, capítulo 21 e capítulo 22. Ou seja, nós temos aqui um mapa do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é um livro histórico linear que está descrevendo os períodos da história da igreja. Então, assim, a primeira razão que leva os pré-tribulacionistas a entenderem que Cristo volta antes da grande tribulação é justamente enxergar o livro do Apocalipse e ver esses eventos acontecendo de formas separadas. Claro que isso não é uma visão unânime, né? Os colegas aqui vão divergir disso, mas pega na tua casa, abre o livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos, e está literalmente ali, nos 3 primeiros capítulos, a história da igreja presente. No capítulo 4, a ideia do arrebatamento pré-tribulacional, porque a tribulação é do capítulo 5 ao capítulo 18. E a volta de Cristo acontece no final da grande tribulação, que é o capítulo 19, quando se narra Jesus voltando já com os santos, vestidos de linho fino, que é a igreja. Depois desses eventos acontece o milênio, que aqui ninguém duvida do milênio literal, e que Jesus volta literalmente antes do milênio. Depois do milênio, juízo final, e depois do juízo final, novo céu e nova terra. Então, aquela leitura que a gente chama histórico-gramatical das Escrituras, o que me faz, então a primeira razão que me faz ser pré-tribulacionista, entender que Jesus volta antes da grande tribulação, é uma leitura linear da história, é uma leitura histórico-gramatical, não espiritualizar nada. E eu não estou dizendo com isso que não haja simbolismo nas Escrituras. Tá? Mas sempre que possível, a tratativa ou a narrativa bíblica, ela está se referindo a eventos reais. Coisas que estão acontecendo e o que vão acontecer, de maneira real. Né? Então esse é um primeiro argumento que eu ofereço aos colegas, né? Olhar para o livro do Apocalipse e ver o desenvolvimento dos eventos. De maneira cronológica, esses eventos estão acontecendo e isso pelo menos aos pré-tribulacionistas, nos leva a ver
uma primeira razão, aqui é uma primeira, tem outras razões, mas essa é uma primeira razão, a nos ensinar que a igreja então é arrebatada antes, porque nós temos uma promessa, né? A promessa de que Deus não nos destinou para a ira, nós aguardamos a bendita esperança da manifestação do Senhor, porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja, o corpo de Cristo, não vai enfrentar a ira do Cordeiro, que é o noivo. Então, para isso acontecer, tem que ser arrebatada antes. Entendi. Vamos pela ordem, então? E o meso? Vamos pro meio agora, então, né? Pro meio. Ok. É certo. Então, acho que é essa diferença, né, que tem que ser levada em consideração do que é a grande tribulação e o que é a grande dia da ira. Eu entendo que a posição pré-tribulacional que são sinônimos, né? Mas eu creio que não se encaixa, né? A grande tribulação é algo que vai ser realizado pelo diabo por meio do anticristo. É o anticristo, ele trazendo ira, que seja perseguição contra os santos. Já a grande tribulação, aliás, a ira de Deus, já é o contrário. Agora é a vingança do Senhor justamente por aquilo que aconteceu na grande tribulação. Então, primeiro tem o período da grande tribulação, que eu até costumo dizer que se Jesus volta antes da grande tribulação, já não tem grande tribulação. Porque quem é que vai ser atribulado? Quando se fala que vai ser uma coisa terrível que vai acontecer contra o mundo, não, a grande tribulação não é isso. A Bíblia diz que quando o anticristo se levantar, aqueles que receberem a sua marca, o número da besta e adorarem a sua imagem, estes, ao contrário, eles serão beneficiados pelo anticristo. Não tem tribulação para eles. No livro de Daniel, inclusive, diz que aos que o reconhecerem, aqueles que reconheceram o anticristo, ele repartirá a terra por despojo. Eles verão bem. No período da grande tribulação, aqueles que a Bíblia chama de ímpios, né? Aqueles que, afastados de Deus, se estão com a marca da besta, eles nada sofrerão. Eles estarão sendo beneficiados, então, porque senão até o objetivo da marca não teria. Para que receber a marca de Cristo se ao mesmo tempo vou passar pela grande tribulação? Então, quem recebe a marca não passará pela grande tribulação. Agora, Apocalipse, até antes do Apocalipse, por isso que Paulo ele coloca em 2 Tessalonicenses capítulo 2 uma sequência dos eventos escatológicos, dizendo que a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que primeiro aconteça uma apostasia e então se manifeste o homem do pecado, que neste caso é o anticristo, que vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de adoração, isto é, contra qualquer tipo de religião. Não é só os discípulos de Cristo que serão perseguidos, mas toda religião vai ser então exterminada da terra. E pela sequência de Paulo, então, Jesus Cristo ele vem após a manifestação do homem do pecado, portanto, após a grande tribulação. E o que eu ia falar de Apocalipse capítulo 6 é que 5 selos são abertos. E já é no período da grande tribulação. Inclusive, no 5º selo, já é mostrado debaixo do altar aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo que eles deram. Eles foram mortos. E aí eles perguntam, Senhor, quando é que o Senhor vai nos vingar dos que habitam na terra? Então veja, os que habitam na terra perseguem os santos. Quando o Senhor vai se vingar daqueles que os mataram, no caso, né? E Deus vai falar para eles, aguardem até que o restante daqueles que devem morrer se complete o número deles. Então, na abertura do 6º selo, então Jesus Cristo ele é vivo, ele é visto ali. Embora não se fale claramente que Jesus está voltando, mas é um capítulo que fala claramente sobre a vinda de Jesus. A gente comparando com Mateus 24 vê isso, é onde os ricos e poderosos, eles veem Jesus vindo e ele fala, agora, a partir daí, chegou o grande dia da sua ira, da ira de Deus e do Cordeiro, quem é que poderá subsistir? Então a ira de Deus, ela começa a partir do 6º selo em Apocalipse. 5 selos já foram abertos, a tribulação já está acontecendo, mas é só quando eles veem Jesus vindo pessoalmente que eles falam, agora chegou o grande dia da sua ira e quem é que pode subsistir? A partir deste período tem mais um período de 3 anos e meio. Essa é a visão média tribulacional. Certo? Bom, vamos lá. A posição pré-tribulacionista, embora seja uma posição muito apaixonante, é muito legal mesmo a ideia, né, do pré. Mas ela, na minha opinião, carece de textos bíblicos.
uma coisa é uma teologia, um entendimento. Você entende isso, isso e aquilo. E outra coisa é o texto bíblico, que a Bíblia mesmo diz. Por exemplo, o Shammai fez aí Você vê que já pegou, né? Shammai, né? Shammai. Você sabia que a assinatura dele é Shammai? É? Com X ou com CH? Com SH. SH? É. Aí, mas ele falou que nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse aparece a palavra igreja, depois só aparece no capítulo... Não aparece, mas a igreja Depois só aparece, na verdade, no 19. Então, mas aparece o nome igreja? Não. Mas aparece uma referência. Então, não aparece o nome igreja, mas lá você entende que é a igreja. Sim. Por que entende que é a igreja, sendo que não aparece o nome? Então, é um argumento. O argumento do silêncio. Se não tem a palavra igreja, então não tem a igreja. Esse argumento se desfaz diante de fatos, como, por exemplo, no próprio capítulo 19 também não tem a palavra igreja. Ah, mas tem o entendimento que é a igreja. Tá bom. E o que você faz no capítulo 7? Onde as pessoas foram perseguidas e lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Quem leva as vestes no sangue do cordeiro não é a igreja? Então, o que faz com o capítulo 6? O que faz com o capítulo 18? O que faz com a fala de Jesus quando ele diz assim, no capítulo 18 do Apocalipse, deixa eu achar aqui, sai dela, povo meu. Quem é que precisava sair da Babilônia? E é antes do 19 isso. Quem é que tem que sair da Babilônia? Os judeus? Então, há uma incoerência, com todo respeito. É assim, ó, quando você abre a Bíblia, tem 2 pessoas que nunca estudaram teologia, Vilela. Tem 2 pessoas que nunca estudaram teologia. Você dá Mateus 24 para os 2. E depois você pergunta, Jesus volta à igreja, atravessa ou não atravessa a grande tribulação? Eles vão dizer, atravessa. Se você lê o texto é claro. Aliás, o Shammai leu um texto de Mateus 24, e ele citou o texto, mas ele não citou ele totalmente. Porque ele fala o seguinte, se aqueles dias não fossem, deixa eu achar aqui, abreviados, eu sou péssimo de lembrar o texto assim, versículo 22, ele leu aqui, ele citou esse texto aqui, ó. Qual que é o texto? 24, 22. De Mateus. Mateus 24, vou ler o versículo 21 e 22. Tá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, palavras de Jesus. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Isso aí o Shammai falou, é verdade. Se não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Aí ele parou aí. Mas o texto não para aí. É uma vírgula. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, na fala de Jesus Cristo, os escolhidos estão aí, atravessando a grande tribulação. Mas o pré-tribulacionismo, ele vai dizer assim, não, então peraí, não tem como negar que escolhidos estão na grande tribulação, porque Jesus Cristo disse. Aí, a outra saída é, vamos colocar esse nome escolhidos em cima de outro grupo, não a igreja. Ah, tá. Só que na Bíblia, o termo escolhidos, vez após vez, é para a igreja. É que tem gente que entende como judeus, né? O povo escolhido. Então, mas vamos lá. Não é? Sim. Tem essa interpretação também. Então vamos lá. A palavra escolhidos é a palavra grega eclectos. Veja, eclectos é escolhidos. Igreja é eclesia. Inclusive é mais ou menos o mesmo sentido. Mas eu não sou bom de grego, eu vou deixar essa questão de grego para lá. Mas vez após vez, no Novo Testamento, essa palavra vai aparecer, deixa eu ver se aparece aqui para mim, sei lá, algumas dezenas de vezes. Pelo menos, então, em 99% das vezes, está falando da igreja. Em 99% das vezes está falando da igreja. Mateus 22, 14, Marcos 13, 27, Lucas 18, versículo 7. Está sempre falando da igreja. O tempo todo, os eleitos ou escolhidos tá falando da igreja. Então, uma leitura natural de qualquer texto escatológico dá para entender que o salvo, infelizmente, atravessa a grande tribulação. E bem dito pelo pastor Valdo que há uma diferença. Na Bíblia, grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. Dia da ira do Senhor é o dia da vingança do Senhor contra os ímpios. Então, são iras diferentes. A igreja sempre experimentou a ira do anticristo. O Shammai te deu um balão do evangelismo lá na Coreia do Norte. Por quê? Porque a igreja lá é perseguida.
A igreja lá sofre uma grande tribulação. É igual a de Mateus 24? Não, porque Jesus disse que igual aquela não haverá, porque vai ser global, vai ser mundial e tudo mais. Agora, a história da igreja é sofredora. A igreja é sempre perseguida. O que esperar de um mundo que jaz no maligno se você é cristão? Ódio. Então você sempre é odiado pelo mundo. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então, o cristão sempre é perseguido. Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que vai viver piamente em Cristo vai sofrer perseguição. Então, uma coisa é a perseguição do anticristo contra a igreja. Isso vai acontecer. Outra coisa é o dia da ira do Senhor. E aí eu deixo uma questão para vocês meditarem. Se a igreja foi arrebatada, por que se levanta um anticristo? Porque ele vai perseguir quem? Não tem igreja? Ele vai perseguir os judeus. Então tem que ser anti-judeu. Então tem que ser antissemita. Se é anticristo, ele tem que perseguir quem é de Cristo, meu Deus do céu. Se a igreja foi arrebatada, o anticristo não tinha que ter esse título. Porque não tem igreja, não existe igreja. A igreja foi pro céu. Aí o anticristo persegue quem? Aí a Bíblia responde quem ele persegue. Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E quem lava a vestidura no sangue do Cordeiro é nosso irmão. Ou seja, é a igreja. Então é irrelevante se o nome a igreja aparece ou não. Em uma das cartas de Pedro também não aparece a palavra igreja. Por causa disso, não é igreja, não tem igreja. No Apocalipse 19, onde João Merz falou, não, aí volta a igreja. Também não aparece a palavra igreja. Então, numa leitura simples do texto, deixando que o texto fale, acho que fica claro que, infelizmente, essa perseguição que nós já sofremos, o Brasil, por exemplo, já tem perseguição religiosa. Ela vai se agravando, se avolumando, até que se torne uma coisa global. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Palavras de Jesus, na leitura, no texto que o Geberson citou, mas por causa dos escolhidos. Então, é que aqueles dias serão abreviados.